Não leve a vida dormindo, diante da promessa do dinheiro fácil, da vitória e da conquista sem esforço, sem perseverança, sem paciência, sem luta e sem dedicação, da falsa ilusão de que ficará rico, em curto espaço de tempo, dos caminhos onde as flores serão mais do que os espinhos, os elogios e incentivos mais do que as críticas e os opositores, das expectativas que poderão causar transtornos, frustrações, desilusões e aborrecimentos em sua vida, da luta diária que é necessária exercer, para vencer as provações, os obstáculos, as pedras, as pragas e as ervas daninhas que, certamente, são inevitáveis, no caminho daqueles que estão buscando os seus verdadeiros lugares, dos mal intencionados, oportunistas, traidores e demais espertalhões de plantão, da certeza de que, mesmo, para conquistar o pouco, é necessário grande luta, coragem, disciplina, organização e determinação, da convicção de que ninguém colhe rosa, sem que esteja sujeito e disposto a superar a dor causada por determinados espinhos, que ninguém colhe mel, sem que esteja livre das ferroadas das abelhas. Não leve a vida dormindo, diante da possibilidade que você tem, para viver cada vez mais ligado, acordado, vigilante e atento em relação aos trapaceiros do mundo. Não leve a vida dormindo, diante de uma forma arrojada, disciplinada, positiva e construtiva de começar cada novo dia, de eliminar de vez os maus hábitos que em nada contribuem, para que o seu novo amanhecer comece a todo vapor, vibrante e em ritmo acelerado. Não leve a vida dormindo, diante das palavras e expressões que são imprescindíveis, todo dia e o dia todo. Expressões e palavras, tais como, a minha vida, a todo momento, é iluminada, abençoada e fortalecida pela luz, o amor e a graça do Deus amoroso e todo-poderoso, a mim, são condicionadas à força e à energia de que preciso, para vencer todo e qualquer obstáculo. Eu estou nesse mundo com a missão de superar os agigantados desafios. Grandes jamais serão os problemas, grande mesmo é a capacidade que recebi do Criador, para solucionar todo e qualquer empecilho, toda e qualquer prova de fogo. Eu tenho a potencialidade dos campeões, por isso, tenho o perfil e a ousadia dos vencedores. Garra, 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 para tudo eu tenho garra. A minha vida é um presente do Deus que tudo pode, por isso, ela é linda e maravilhosa. Cada minuto da minha nobre existência é vivido da melhor forma possível, de maneira inigualável. Não leve a vida dormindo, diante da riqueza, da grandeza, do bem-estar e da fortaleza que você pode e é capaz de construir todo dia, o dia todo para si mesmo. Não leve a vida dormindo, diante das possibilidades que você tem para fazer tudo com amor, encantamento, entusiasmo, prazer, alegria e satisfação, para iniciar cada novo amanhecer tomado pela força e o poder da energia positiva, do pensamento grandioso, poderoso, iluminado, abençoado e capaz de causar fabulosas transformações em sua vida, da imaginação fértil, rica e elevada que pode e deve ser produto do seu esforço, da sua inteligência e da sua sabedoria, das chances que você tem para caminhar, não somente crescendo e deslanchando na arte de se enriquecer, através das boas atitudes, mas também de mostrar a si mesmo que, no campo da boa vontade, prevalecem as árvores frutíferas e com raízes firmes e profundas, as pérolas, o ouro e os diamantes, a certeza que o trigo estará sempre acima e à frente das ervas daninhas. Não leve a vida dormindo, diante do show à parte que você mesmo, todos os dias, pode e tem condição de proporcionar na passarela da vida, no palco das suas grandes e melhores realizações, no cenário da sua história, de contribuir de forma direta, para que a plateia também seja favorecida e beneficiada da sua preparação, da maneira capacitada de oferecer cada espetáculo, de edificar uma linha de pensamento, em que, até mesmo no extremo da profundidade, você se sinta no topo da montanha, no mais alto de todos os degraus. Não leve a vida dormindo, diante do poder de inteligência, decisão, força e capacidade que existem em você, das energias positivas e construtivas que fluem a seu favor, do poder mental que não está nem um centímetro a mais, além das suas condições e possibilidades de explorar, das atitudes assertivas, eloquentes, convincentes e relevantes que, certamente, serão as responsáveis, diretas, para que, no campo das suas edificações, o espaço se torne pequeno, para comportar tamanhos ensejos. Não leve a vida dormindo, diante de cada adversidade que você tem mais é que enfrentar, encarar e desafiar com a cabeça erguida, o pensamento positivo, cheio de fé,
esperança, confiança e a certeza de que, depois da tempestade, surge o vento brando, a brisa suave, o resultado positivo, e o troféu edificante e enobrecedor. Não leve a vida dormindo, diante da certeza de que, mesmo entre meio à guerra, é possível viver tranquilo e em paz, de que, mesmo entre meio às trevas e às noites escuras, é possível viver iluminado, abençoado e sereno, de que, mesmo entre tempos adversos, podemos estar munidos de confiança, fé e esperança, de que, mesmo entre meio a tantos reveses, é possível construir e edificar caminhos verdejantes e favoráveis. Não leve a vida dormindo, diante de cada sintoma de preguiça, comodismo, inércia, má vontade e desânimo que devem ser destruídos, enterrados, torrados, queimados e banidos de sua vida, de cada palavra que em nada contribui, para que o seu dia seja produtivo, relevante, animado, motivado e carregado de tudo que tende a, cada vez mais, torná-lo uma pessoa melhor, das vozes que permanecem, todo dia e o dia todo, rondando os seus ouvidos, dizendo, depois você vai, depois você começa, quem sabe a semana que vem, o mês que vem, o próximo ano, entre outras falas. Não leve a vida dormindo, diante dos ensejos que, para serem realizados e concretizados, às vezes, demoram anos e mais anos de luta, espera, esforços redobrados, fé, confiança, perseverança e a coragem para fazer a diferença, da certeza de que, em algum ou em muitos momentos, você terá que caminhar sozinho, ter força e coragem para driblar e superar os desafios, acreditar em dias iluminados, mesmo entre meio a tantos percalços, noites escuras e desafiadoras, de prosseguir firme e perseverante na fé, mesmo diante de um oceano de descrença, dúvidas e incertezas. Não leve a vida dormindo, diante dos bons comportamentos, das boas iniciativas, das tomadas de decisões assertivas e prodigiosas que, todos os dias, devem partir de você mesmo, que devem nascer, crescer, florescer e frutificar no dia a dia do seu existir. Não leve a vida dormindo, diante dos bloqueios e entraves que devem ser banidos da sua mente, das estradas que, talvez, há muito tempo aguardam por seus passos firmes e convincentes, dos novos e promissores horizontes que vivem à sua espera, dos rios e oceanos que, ansiosos, aguardam por sua travessia, das pontes que você mesmo pode e é capaz de construir, dos muros que você mesmo pode e é capaz de destruir, das cortinas que você mesmo pode e é capaz de abrir, do pódio que espera por sua chegada triunfante e é vitoriosa, do vento que deseja soprar em sua direção, das velas que devem ser ajustadas no barco da sua vida. Não leve a vida dormindo, diante das mesmas decisões e atitudes que os prudentes, sábios e inteligentes tomam, do mesmo caminho onde os vigilantes e cuidadosos colocam os seus pés, diante da mesma fonte onde os idealistas e altruístas saciam as suas sedes, do mesmo pomar onde os trabalhadores diferenciados colhem os melhores frutos, do mesmo rio onde os hábeis pescadores capturam os tão desejados peixes, da mesma terra onde são lançadas as diferenciadas sementes. Não leve a vida dormindo, diante de tudo que não pode, tampouco deve permanecer estagnado, estacionado, acomodado, paralisado, ofuscado e enferrujando dentro de seu universo interior. Não leve a vida dormindo, diante das possibilidades que você tem, para fugir do lamaçal e atingir os caminhos asfaltados, as estradas onde o mel é infinitamente melhor que o fel, de sair do último lugar e, com garra, dedicação, luta e perseverança, ir ao encontro das primeiras posições, de deixar a inércia, o marasmo, a paralisia e a lentidão, e a toda a velocidade ir ao encontro da mobilidade, da ação, da atitude, da iniciativa e dos passos ligeiros, de sair dos desejos, planos e projetos e partir, definitivamente, ao encontro dos melhores resultados, das melhores realidades, da certeza da colheita grandiosa e abundante, de fazer, de cada novo amanhecer, o ponto de partida, para que o seu crepúsculo seja não somente pleno das melhores realizações, mas também o motivo maior, para guardar um novo amanhecer com bem mais expectativa, perspectiva, encantamento, entusiasmo, motivo, sentido e razão, de cada hora e minuto que você pode ter condição de se esforçar mais, para ser sempre mais, de transformar o que é negativo em positivo e derrota em sucesso. Não leve a vida dormindo, diante do que merecer o seu despertar, a sua vontade e o seu desejo de não continuar inerte, perante o que é digno da sua atitude, decisão e iniciativa,
para entrar na canoa da vida e remar com firmeza e segurança, rumo ao porto das concretizações e das realizações. Não leve a vida dormindo, diante das perspectivas e alternativas que você tem, para iniciar cada ponto de partida, um melhor que o outro, sempre bem consigo mesmo, com tudo e com todos, com a visão elevada, focada e direcionada para os melhores feitos, de ver, em cada dia, a oportunidade de multiplicar a gratidão, gerar sorriso, encantamento e alegria, proporcionar boas palavras, assuntos relevantes, disponibilidade, ser mais grato, compreensível e agradável com todos, eliminar veneno, ódio, rancor, desamor, ingratidão, ser paciente, manso e humilde de coração, de se colocar no lugar do outro e evitar todo e qualquer tipo de quimera, desavença, desafeto, divisão, separação, energia negativa, crítica, acusação, apontamento e o que não condiz com a realidade dos sábios, prudentes e inteligentes. Não leve a vida dormindo, diante do tempo que Deus lhe concedeu, para buscar nos exemplos do seu amado e querido Filho, Jesus Cristo, o modelo, o estilo e o exemplo de vida que, certamente, em tudo o tornaria um ser humano melhor, brilhante, vibrante e iluminado, cheio de motivo sentido, para viver cada dia de forma extraordinária, um melhor que o outro. Não leve a vida dormindo, tampouco perdendo a preciosidade do seu tempo em frente a um aparelho de televisão, assistindo a programações que em nada contribuem para o seu crescimento moral, espiritual, intelectual, cultural, tampouco progressivo, ouvindo músicas degradantes, inescrupulosas, ofensivas, imorais, difamatórias e sem o mínimo de conteúdo, associando-se ao que nada de bom tem para lhe oferecer. Não leve a vida dormindo, diante de tudo que é relevante e oportuno, e que não pode, tampouco deve passar batido, despercebido nem ofuscado, diante de seus olhos, de ajudar com os bons exemplos a construir um planeta, onde haja cada vez menos espaço para as degradações, as aberrações, as imoralidades, as futilidades e as banalidades, de ter a consciência de que a transformação do ser humano começa, a partir de iniciativa, da atitude e da boa vontade de cada um, do desejo e do querer memorável de cada pessoa, da certeza de que, quando impera o espírito da garra, da luta, da boa vontade, da disciplina, da organização e da ousadia, o impossível não ganha espaço, jamais terá o seu lugar garantido. Não leve a vida dormindo, tampouco dando passos de forma insana, inexpressiva, de maneira apequenada, afinal, no tempo oportuno, cada um terá em mãos os frutos e os produtos das suas semeaduras, o resultado das suas escolhas, da sua forma sábia e inteligente ou negligente e inconsequente de viver cada minuto. Não leve a vida dormindo, diante das alternativas que, todos os dias, você tem para recolher as pedras, sepultar as inconveniências, eliminar de vez, da sua convivência diária, todo e qualquer tipo de frieza, divisão, separação, incongruência, enfermidade, desejo de vingança e outros entraves que não agregam valor, não são dignos nem fazem por merecer estarem presentes em sua vida, da chance que, a todo momento, a você é oferecida, para amontoar ouro, ajuntar pérolas, armazenar prata e outras riquezas que tendem a torná-lo uma pessoa saudável, fabulosa, rica e bem vista, em todos os bons aspectos e sentidos, para plantar essência, espalhar perfumes e colorir a sua vida, e a vida e o caminho das pessoas também. Não leve a vida dormindo, diante da oportunidade que você tem para permanecer no topo, e não na base da montanha, para desbravar caminhos favoráveis, e não para permanecer transitando pelas mesmas estradas, por onde quase todos transitam, para tomar decisões e atitudes convincentes e assertivas, e não para levar a vida na dúvida e na incerteza, para escalar os degraus do sucesso, e não para afundar, cada vez mais, no terreno dos derrotados e fracassados, dos caídos e vencidos, para começar e terminar a jornada, e não para desistir no meio do trajeto. Não leve a vida dormindo, tampouco cochilando, mas não leve mesmo, afinal, você está nesse mundo para brilhar, e não para viver apagado e de forma mediana. Não leve a vida dormindo, diante da fé, da confiança, da firmeza e da esperança que, a cada dia, precisa ser cuidada, alimentada e enraizada no terreno do seu existir, da fabulosa, sábia inteligente forma de pensar que, a cada novo dia, deve ser bem mais positiva e construtiva que a do dia anterior, da vontade e do desejo das mudanças e transformações que, a todo tempo e o tempo todo,
devem estar acontecendo e florescendo no terreno do seu existir, da luta que, a todo momento, deve ser travada para que, na arte de amar, perdoar, reconciliar, querer bem as pessoas, passarem, cima dos malefícios e vencer o que surge, para provar o seu grau de serenidade, paciência, prudência, discrição, você vem a dar sempre um show, um espetáculo à parte. Não leve a vida dormindo, diante das benevolências, da solidariedade, do altruísmo, do ânimo e da motivação que, a cada hora, deve ser mais em sua vida, da credibilidade, dos bons costumes, da ética, do respeito, para com todos consigo mesmo, que jamais pode nem deve fugir do seu cotidiano, de cada minuto do seu viver, da busca diária que é necessária para aqueles que não querem nem pretendem fazer, de seus potenciais, um caminho para futuros arrependimentos e incansáveis lamentações, da certeza de que toda a vitória tem o seu preço, e que feliz é aquele que batalha por suas conquistas, que não conduz os passos da caminhada de forma estúpida e insana. Não leve a vida dormindo, diante das expressões que não podem, tampouco devem partir de seus lábios, multiplicar em sua boca, ganhar vida no terreno do seu existir, dos gestos e sinais que jamais devem, um só segundo, empobrecer e degradar a sua ética e moral, diante dos termos que em nada contribuem, para que as marcas e as boas lembranças fiquem, gravadas e registradas na mente, no coração e na vida das pessoas, da possibilidade que você pode, e tem para brilhar na arte e no palco dos bons exemplos, dos bons costumes, da certeza de que tudo o que é bom precisa ser divulgado, alastrado, enraizado, difundido e propagado mundo afora. Não leve a vida dormindo, diante do encantamento, do bem-estar e das boas influências que você pode causar nas pessoas, através das expressivas ações, do palavreado que tem como finalidade enaltecer vidas e encantar corações, de mostrar que você tem essência e conteúdo, e não inexpressividade e mediocridade, de ajudar a construir, à sua volta, um clima pacífico e sereno com palavras serenas e pacíficas, de fazer, de cada palavra, um canal de benção e graça, para que a graça e a benção estejam na vida de cada pessoa. Não leve a vida dormindo, diante da possibilidade que você tem, para descobrir ou perceber que a felicidade não está nem um centímetro além de si mesmo. Não leve a vida dormindo, diante das maravilhas, da essência e dos amores que você mesmo pode e é capaz de espalhar, não somente em sua trajetória, mas na trajetória e na vida das pessoas também, das escaladas, firmes e seguras que devem ser construídas, para dar os seus próprios passos, transitar de forma que benefícios e mais benefícios venham lhe proporcionar, de uma mentalidade que em tudo cause, a cada dia da sua existência, motivo e mais motivo, para estar sempre um degrau a mais na busca do topo, onde as evoluções ocorram constante e frequentemente, da certeza de que vale a pena batalhar, esforçar-se, pagar o preço e perseverar para ser grande e eficiente na busca do que eleva, engrandece e faz você melhor. Não leve a vida dormindo, diante de cada hora, minuto e segundo que devem ser trabalhados e exercitados, para que tudo, em seu cotidiano e em sua vida, venha a ser mais impressionante, pungente, munido de motivo e razão, não somente para dar mais um passo, mas também para guardar cada novo amanhecer, com bem mais entusiasmo, sempre com a certeza de que não será em vão a garra exercida, para ser uma pessoa melhor, mais santa e mais sábia. Não leve a vida dormindo, diante da condição que você tem para acolher as pessoas, sempre com alegria, sorrindo, bem-humorado, de forma reluzente e encantadora, fazendo, dos seus atos, o meio de mostrar que, no campo do acolhimento, da hombridade e da eficiência, você tem muito a oferecer, a proporcionar, de deixar na vida de cada pessoa uma impressão tão boa, a ponto de que todos queiram estar sempre ao seu lado, próximo a você, usufruindo, beneficiando da sua sapiente maneira de ser, diante da autenticidade que deve partir de você, para enaltecer e deixar tudo em seu ambiente ainda mais atrativo. Não leve a vida dormindo, diante de cada parcela de contribuição que você não somente pode, mas também deve proporcionar, para que à volta de cada ser humano haja mais luz e menos trevas, mais acolhimento e menos indiferença, mais palavras sábias e produtivas e menos expressões enfermas e inoportunas, mais sorriso e alegria, e menos tristeza, dor, vazio e solidão, mais atitudes e iniciativas convincentes, e altaneiras, e menos, ou nenhuma concentração no fracasso e nas derrotas, mais fé e esperança, e menos, ou nenhuma incredulidade e ceticismo, mais anseio por tudo que vale a pena,
e nenhum desejo por aquilo que não soma, não agrega, que não faz a diferença. ZXXXXX leva a vida dormindo, diante das razões que você tem para ser prudente, sábio, paciente e no trânsito, carinhoso, generoso, benevolente e prestativo dentro do lar, amável, agradável, sensato e oportuno, com todos que fazem parte do seu dia a dia, e vive em sua companhia, paciente, equilibrado e sereno, com aqueles que necessitam da prova de sua grandeza e riqueza, dos seus benevolentes e fervorosos atos. Não leve a vida dormindo, diante das chances que, todos os dias, são concedidas a você, para mostrar que a sapiência, a vigilância, as virtudes e as qualidades estão presentes em seu cotidiano, em sua vida, instaladas em sua mente e em seu coração, de cobrar, bem mais de si mesmo, as atitudes e iniciativas que certamente farão de você motivo de orgulho e exemplo para muitos, de ajudar tudo a ser melhor, a partir das mudanças e transformações que estão ao seu alcance, domínio e possibilidade e que, para acontecer, só dependem das suas decisões e comprometimento. Não leve a vida dormindo, diante do primeiro passo a ser dado, da primeira vitória a ser conquistada, da coragem a ser empregada, do caminho a ser percorrido e dos troféus a serem edificados. Não leve a vida dormindo, mas não leve mesmo. Não leve a vida dormindo, diante da atitude que você deve ter, para colocar um fim em tudo, que o impede de ser mais uma águia a levantar voo, mais um gigante a entrar em movimento, mais um leão a mostrar a sua ousadia, coragem, força, garra e bravura, mais uma colmeia a realizar tudo com simetria, magnitude e eficiência, daqueles que nasceram para fazer a diferença, como as formigas que, na arte da organização, da disciplina e do bom exemplo, dão o seu show à parte. Não leve a vida dormindo, diante das condições que, a cada novo amanhecer, a você, são proporcionadas, para jogar no time dos campeões e vencedores, que fazem, de seus esforços, iniciativas e desembaraços, o meio de ir mais longe, de acreditar sempre mais, de pegar as dificuldades e transformá-las em caminhos livres, em chances e oportunidades de êxito. Não leve a vida dormindo, diante do conjunto de grandezas que a você também foram condicionadas, asseguradas de forma gratuita, sem que nenhum montante financeiro fosse cobrado por isso, do gigante que anda adormecido dentro de você, da águia que se encontra dentro da sua gaiola interior e dos leões que estão enclausurados em suas jaulas mentais, do modelo de organização que você pode, é capaz e deve copiar das abelhas e das formigas. Não leve a vida dormindo, diante da reciclagem que deve ser feita em sua vida, do lixo que, talvez, precise urgentemente ser removido da sua mente, das enfermidades que devem ser eliminadas do seu coração, o mais rápido possível, das pedras, espinhos, entulhos e maledicências que devem ser abolidos do seu cotidiano, dos joios e ervas daninhas que não podem, tampouco devem permanecer no canteiro do seu existir, incomodando e atrapalhando os seus passos. Não, leve a vida dormindo, diante das possibilidades, chances e condições que você tem, para exterminar de vez com as pragas que afetam a sua existência e destroem o seu coração, os lixos que danificam passo a passo, do seu dia a dia, da sua vida, do seu universo interior, de dar cartão vermelho a tudo que não contribui para o bom afloramento e a frutificação da sua vida, para que a sua existência seja valiosa, inestimável, dispendiosa e colorida, de não permitir, um só momento, que a proliferação do imprestável ganhe espaço e dimensão em seu cotidiano, que faça de você mais um enfermo e enfraquecido, no cenário da existência. Não leve a vida dormindo, diante das chances e condições que você tem, para cultivar uma mente saudável, equilibrada, irradiante e próspera, de conservar, em seu dia a dia somente os frutos da bondade, da gratidão, da generosidade, da paz e do amor, de fazer das suas decisões sábias e oportunas a prova maior do seu comedimento. Não leve a vida dormindo, diante da importância e da necessidade de começar cada novo dia mais destemido, mais ousado, mais determinado, mais positivo, mais entusiasmado, mais proativo e mais firme na fé, na esperança, e na confiança, buscando motivo e sentido, para viver cada momento de forma resplandecente e enaltecedora, fazendo, de cada novo surgir, o ponto de partida para que cada hora, minuto e segundo sejam vividos e usufruídos de maneira que, até mesmo nas adversidades, somente relevâncias vêm encontrar, da convicção de que os melhores e grandes poderes de respostas e soluções estão em suas mãos.
em seu domínio e em seu controle, proveniente daquele que tem o poder de tudo transformar por completo. Não leve a vida dormindo, diante das palavras fortes e motivadoras, de uma esperança inabalável, de uma fé cada vez mais firme e sólida, da certeza de que, com Deus, você vencerá todo e qualquer desafio, toda e qualquer provação, todo e qualquer empecilho que cruzar o seu caminho, da convicção de que a você foi condicionado poder, para superar todo e qualquer sintoma de fracasso, pessimismo e negativismo. Não leve a vida dormindo, diante do que você tem mais é que superar e vencer, encarar e não se abater, mostrar que a sua fonte de força vem da fonte insuperável e imbatível, poderosa e invencível que é o Deus de todas as forças. Não leve a vida dormindo nem aumentando o número dos aproveitadores, dos oportunistas, dos impiedosos, dos insensatos, dos frios, dos mornos, dos congelados, dos egoístas, dos maquinadores, dos descomprometidos, dos infiéis, dos irresponsáveis, dos ausentes, enfim, daqueles que pouco ou nada fazem para ser melhores e que, por isso, a humanidade não necessita deles. Não leve a vida dormindo nem aumentando a quantidade dos que não estão dispostos a causar as suas inovações, reciclagens e frutificações, a lutarem por suas metas, fugir do mundinho da inércia, pagar o preço que for necessário, para deixar a miséria e pobreza, a falta de interesse por tudo que constrói, edifica e vale a pena, da certeza de que é preciso lutar, e lutar muito para não ser só mais um no número dos inválidos, que é preciso agir, e agir muito para não levar uma vidinha de forma inexpressiva, sem gosto e sem sal, de que é preciso se encorajar, e se encorajar muito para não ser só mais um caído, desvalido e fracassado e vencido. Não leve a vida dormindo, mas sim vivo, acordado, agindo, sonhando, edificando resultados, lutando por dias melhores, pensando grande, sendo otimista, positivo, motivado e sempre confiando e acreditando nos magníficos resultados. Não leve a vida dormindo, diante da certeza de que, sem Deus, você não é nem será nada, a vida se torna restrita e limitada, os caminhos difíceis e sem saídas, as chances de crescimento e despontamento com pouco ou nenhuma probabilidade, as noites escuras, atribuladas e indesejadas, o sol sem brilho e sem luz, a existência sem motivo, sem sentido e sem razão, o amanhã sem nenhuma esperança, os sonhos e projetos fúteis e inúteis. Não leve a vida dormindo, diante da certeza de que, sem Deus, a felicidade, a alegria, os campos verdejantes, os tempos bons, as glórias e as vitórias, os caminhos livres e prósperos, a paz interior, o equilíbrio mental, a vida, e tudo mais que são dádivas e fortunas do Criador, passarão cada vez mais distantes de seu cotidiano, de seu existir. Não leve a vida dormindo, tampouco ausente da proximidade e da conexão que, todo dia e toda hora, todo o tempo e o tempo todo com o Criador, são indispensáveis e imprescindíveis em sua caminhada terrena, do amparo, do apoio e da força que, do nascer ao pôr do sol, são de fundamental e extrema importância buscar naquele que é o Senhor de toda a fonte de poder, amor é, sabedoria. Não leve a vida dormindo, pois você não está nesse mundo com a missão de aumentar a fila dos amantes do sono, o número dos que cobram muito e não fazem nada. Não leve a vida dormindo, tampouco buscando felicidade, prazer, alegria, satisfação, realização, posição, status e reconhecimento em tudo que é mundano, vulgar, passageiro, enganoso, perigoso e comprometedor, plantando, com as próprias mãos, as sementes que produzirão os frutos que você mesmo, certamente, não gostaria de colher, achando ou pensando que a falta de diligência não tem o seu alto e indesejado preço, deixando transparecer não somente a si mesmo, mas para todos, o quanto os atos sábios e oportunos andam distantes da sua vida. Não leve a vida dormindo nem jogando no time daqueles que já entram em campo, perdendo, que vão para as batalhas conscientes de suas derrotas, enfrentando inimigos perigosos, adversários fortes e vorazes com armas e munições fracas, dando asa e vazão para o azar, não medindo as consequências que virão amanhã, diante das imprudências e dos atos insanos que são praticados, hoje, cometidos distante da luz da sabedoria. Não leve a vida dormindo, diante das boas escolhas que devem ser feitas em sua vida, dos ótimos caminhos pelos quais você deve optar, dos laços e das arapucas de que, a todo momento, faz-se necessário fugir, da certeza que os frutos do amanhã são provenientes da semeadura que se realiza, hoje. Não leve a vida dormindo nem acomodado,
diante do negativismo, do pessimismo, da descrença, da má vontade, das reclamações, das murmurações, dos queixumes, da falta de expectativa e perspectiva que, talvez, estejam assolando a sua vida, jogando você, cada vez mais, para baixo, fazendo, das suas possibilidades de boas histórias e vitórias, os caminhos para as suas derrotas e fracassos, anulando por completo os horizontes, não somente da sua fé, mas também da sua esperança, diante do que, bem mais do que alimentado e valorizado, tem mais, é que o ser banido, eliminado, destruído e extinguido por completo do seu existir. Não leve a vida dormindo nem paralisado, diante do que você tem mais é que agir com veemência, destreza e a certeza de que tudo muda, a partir do momento que algo você quiser mudar, que tudo se transforma, a partir do momento em que estiver disposto a pagar o preço, para que tudo venha realmente se transformar, que já não será mais o mesmo, quando se dispuser a se movimentar, a sair do mesmo lugar, da convicção de que a luta e a perseverança, na busca de tempos melhores, são atrativas e recompensadoras, de que quando se busca a força em Deus, para superar as limitações e fraquezas, você se torna forte e ilimitado. Não leve a vida dormindo, pois as concretizações, as realizações, os troféus e as conquistas não são para aqueles que fazem, de suas chances e possibilidades de vitórias, o caminho para suas derrotas, a porta de entrada para as suas lamentações e fracassos, uma via fácil para levar a vida criticando e falando mal de tudo. Não leve a vida dormindo, diante de certas palavras, tais como, eu posso, eu sou capaz, eu tenho condição, eu tenho habilidade, está dentro do meu alcance, eu sou ousado, depende só da minha boa vontade, e boa vontade tenho de sobra, eu consigo, Deus me condicionou força, poder, inteligência e sabedoria, eu sou uma fonte de energia positiva, encaro tudo com otimismo, entusiasmo, bom ânimo e alegria, vejo tudo com os olhos da possibilidade, e comigo não tem tempo ruim, todo tempo é tempo bom, começo e termino o meu dia da melhor forma possível, levanto todo dia, para lutar e vencer, eu sou o resultado dos meus grandiosos e fabulosos pensamentos, em tudo eu tenho o amparo e a energia do Deus que tudo pode, levo a vida concentrada em resposta e solução, e jamais em problema e dificuldade, a cada dia cresço, floresço e produzo os melhores frutos no campo da humildade, da simplicidade, das benevolências e da gratidão, eu sou uma mina de virtude e qualidade, uma jazida de ouro diamante, o resultado final de tudo que me esforço para ser. Não leve a vida dormindo, diante da fortuna mental que você mesmo pode e é capaz de construir, no passo a passo, do seu dia a dia, da boa vontade, do esforço, da perseverança e da dedicação que são imprescindíveis no cotidiano, dos que não querem ser mais os mesmos, diante dos benefícios que renderão as suas decisões oportunas, iluminadas e plausíveis, da garra que você precisa empregar para ser melhor em tudo. Não leve a vida dormindo, frente a frente com as mendicâncias, as implorações, o coitadismo e tudo mais que de infeliz não pode, tampouco deve permanecer no cenário do seu existir, no oásis onde sacia sua sede, diante da mobilidade necessária, para que a caminhada possa ter início, meio e fim, a lavoura, fértil e produtiva comece a ser cultivada, os frutos saudáveis, deliciosos e cobiçados passem a ser colhidos, as águas puras e cristalinas comecem a ser tomadas, os resultados positivos e construtivos passem a se tornar realidade, os planos, os sonhos e os projetos avancem e se transformem nas melhores concretizações, a verdade esteja o tempo todo à frente da mentira, a transparência, caminhando anos-luz avante do jogo sujo, da falcatrua, das irresponsabilidades, da falta do compromisso, das escondidas e do oculto que precisa mesmo é estar sempre distante de seu cotidiano. Não leve a vida dormindo, diante da certeza de que ninguém perde, e sim só ganha, quando age com a lisura e transparência, com boa intenção em relação ao semelhante, quando permite que os frutos das boas atitudes jorrem nos mares de suas vidas. Não leve a vida dormindo, porque somente aqueles que caminham com os olhos abertos, em relação às suas melhorias, são os que conhecerão os benefícios de suas atitudes convincentes, sábias e expressivas. Não leve a vida dormindo, diante de um trabalho que jamais merece a sua reclamação, a sua murmuração, a sua má vontade, tampouco a sua falta de sensibilidade e reconhecimento, da motivação, do otimismo, do bom pensamento e do entusiasmo que, todo dia e o dia todo, deve partir de você,
para deixar não somente a sua vida mais vibrante, emocionante e valiosa, mas o seu local de trabalho contagiante, iluminado e abençoado também. Da certeza de que aqueles que realizam os seus afazeres com bom ânimo, contentamento, paixão, prazer e tomado de gratidão não estão, simplesmente, trabalhando, mas também desfrutando da felicidade, da qualidade de vida e do prazer de fazer tudo com encantamento e alegria. Não leve a vida dormindo, diante do profissional capacitado e gabaritado que você pode ter condição de ser, de deixar marcas valiosas e inconfundíveis no seu campo de trabalho, de mostrar que, no dia a dia dos seus afazeres, o amor está acima de todo e qualquer ato de frieza e ingratidão, de saber que é você mesmo o grande beneficiado, quando não mede esforço, para que o melhor aconteça, quando ao invés de estorvo, você passa a ser visto como mais uma peça fundamental, de extrema importância. Não leve a vida dormindo, diante do que de melhor você mesmo pode e é capaz de oferecer, da imagem positiva e construtiva que você pode construir, das palavras sábias e de gratidão que podem e devem partir de você mesmo. Não leve a vida dormindo, diante das possibilidades que você tem para ver a dor, as quidas, o sofrimento, as pressões, as cobranças, as recessões, as crises, as provações e outras situações que muitos veriam como malefícios, desastres, tragédias e atraso de vida, como oportuno e valioso meio de começar a sensacional virada da sua vida, as chaves que abrem as portas para os horizontes das elevações, de obter expressivas e fabulosas experiências, de aprender e crescer com os infortúnios que, para os visionários, são extremamente válidos e proveitosos, de ver as faces difíceis como meio de aprendizado, oportunidade para não voltar a cair nas mesmas falhas, para perceber que, quando há disciplina, organização, planejamento e pessoas responsáveis, o mal não tem espaço, as crises não afetam, o pior não acontece. Não leve a vida dormindo, diante de cada real a ser bem administrado, de uma existência carregada de compromisso e responsabilidade, das consequências que acarretam as decisões impensadas e precipitadas, do terrível perigo de querer viver de aparência, do comprar sem poder, para aparecer, esperando tapinhas nas costas, elogios baratos, bajulações, reconhecimentos e tudo mais que tende, somente, a criar o enfraquecimento, por achar que está com a bola cheia. Não leve a vida dormindo, e assim não correrá grande, grave e sério risco de ter enorme e profundo pesadelo. Não leve a vida dormindo, diante das arapucas, dos laços, das armadilhas, das emboscadas, das ciladas e outros perigos de que você tem mais a que passar distante, sair fora, cortar volta e mostrar por que não é tolo, das propostas milagrosas, ilusórias, promessa do dinheiro fácil e tudo mais que funcionaria como emboscada e cilada em sua vida, da certeza de que o que é bom, valioso e nobre não vem até as suas mãos de maneira fácil, por encanto, tampouco sem condicionar o melhor de cada um, e sim, muito ao contrário, exige de cada um não somente esforços triplicados, mas também uma série a mais de atitude e boa vontade. Não leve a vida dormindo, diante das malandragens e espertezas que muitos usam, para querer fazer de você mais uma vítima dos golpes insanos e baratos, das pobres atitudes que em nada contribuem para a formação de pessoas mais genuínas e oportunas, da certeza de que vale a pena ser honesto e se comportar com lisura e dignidade, contribuir para que no mundo haja cada vez mais gente de caráter, confiança, moral e digna de respeito e credibilidade. Não leve a vida dormindo, e sim ajudando e alertando aqueles que ainda estão cochilando, pois você sabe e até mesmo tem consciência de que cada um ajunta o que espalha, e que as sementes do mal não geram frutos do bem. Não leve a vida dormindo, diante da perseverança que, seguramente, levará você com encantamento e alegria à conclusão das eminentes chegadas, dos passos que, todos os dias, são necessários e devem ser dados com ousadia, destemor, convicção e cada um mais arrojado e determinado que o outro, da sagacidade que deve ser empregada, para discernir o que é, e o que não é bom, e valioso para o próprio crescimento e aperfeiçoamento, das disciplinas e regras que têm como finalidade enriquecer e enaltecer tudo em sua vida, das visualizações que têm como finalidade materializar o que de melhor você pode ter condição de conseguir, conquistar, edificar, da programação que tem como objetivo facilitar o que não pode, tampouco deve ser complicado, no decorrer do seu dia a dia, no passo a passo da sua caminhada terrena. Não leve a vida dormindo, diante das mudanças que você deve exercer,
para fazer com que os frutos do amanhã sejam melhores que aqueles que, provavelmente, você já esteja colhendo, hoje, da firmeza que, a todo momento, deve ser cultivada no pensamento, para que, mesmo nos momentos indesejados, árduos e desafiadores, nada faça com que venha perder o encanto, o brilhantismo e o sabor do viver. Não leve a vida dormindo, diante da grande escalada da sua própria vida, da certeza de que Deus lhe condicionou inteligência, para superar todo e qualquer obstáculo que cruzar o seu caminho. Não leve a vida dormindo, tampouco preço e inexpressividade, ineficiência, despretensões e futilidades, fazendo, do cotidiano, o meio de condenar a si mesmo, de não construir, tampouco deixar nada de extraordinário edificado e enraizado. Não leve a vida dormindo, diante da mobilidade que você pode e é capaz de exercer, da mão amiga que você pode estender, do perdão que você pode oferecer, do calor humano que você pode propagar, das rosas que você pode espalhar, dos assuntos relevantes que você pode compartilhar, do amor, da boa mensagem e do calor humano que você pode espalhar, da melhoria que, em si mesmo, você pode causar, do jardim que você pode cultivar, da compreensão que você pode oferecer, do favor que você pode fazer, do serviço voluntário que você pode prestar, das cruzes e dos fardos de tantos que você também pode ajudar a carregar. Não leve a vida dormindo, tampouco fugindo da realidade, pouco ou nada fazendo, para ajudar o seu semelhante, querendo muito sem contribuir com nada, vendo a vida, a partir do próprio umbigo. Não leve a vida dormindo, diante das grandezas, dos ensinamentos, dos propósitos, das palavras, das verdades, da coragem e da ousadia de Cristo, da certeza de que é preciso ser mais humano e solidário. Não leve a vida dormindo, diante do barco que é necessário pilotar com responsabilidade, propriedade, confiança e maestria, das estradas onde é necessário caminhar com firmeza, segurança, na certeza do final feliz, das plantações que devem ser feitas com amor, cuidadas com carinho e colhidas com gratidão, dos dias que devem ser vivenciados com a fé redobrada, com a confiança duplicada, com o otimismo e o entusiasmo triplicados, com o pensamento firme e arrojado, e uma constante certeza de que o amanhã será vibrante, irradiante e iluminado. Não leve a vida dormindo, quando as dificuldades o convidarem, para abrir mão da certeza de que é possível vencer toda e qualquer tempestade, toda e qualquer tribulação, todo e qualquer momento adverso, quando as noites escuras e os dias sem brilho quiserem furtar a sua luminosidade, fazer de você mais vencido pela falta de ânimo, coragem e ousadia, quando os temporais os vendavais quiserem convencê-lo de que a sua força e o seu poder são menores que eles. Não leve a vida dormindo, assim você jamais passará distraído, diante de tudo que venha para querer lhe vencer, mas que jamais fará de você um vencido, que venha para querer lhe derrubar, mas que jamais fará de você um caído. Não leve a vida dormindo, diante das chances que você tem, para tomar, todos os dias, decisões sérias, sábias, oportunas e meritórias em benefício de si mesmo, e dos outros também, de ir ao encontro de novas e fabulosas oportunidades, de tomar atitude que, bem mais do que para trás, conduz-o para a frente, de não ficar esperando com os braços cruzados, tampouco aguardando que tudo aconteça, quando é você que tem mais que fazer acontecer, de descobrir que estão em si, mesmo as ferramentas e os instrumentos de que precisa, para iniciar o processo das suas construções e edificações, o início das suas esperadas e aguardadas façanhas. Não leve a vida dormindo, diante do que você tem mais que se empenhar, ir à luta, pagar o preço e não medir esforço para ter em mãos os frutos que pretende colher, o resultado que almeja edificar, o troféu que sonha abraçar e a passarela onde anseia desfilar, diante de uma forma positiva e construtiva que é necessário empregar, para não se deixar vencer pelos percalços, entraves, desafios e provações da caminhada. Não leve a vida dormindo, diante de tudo que de melhor você pode ter condição de edificar, no passo a passo, do seu dia a dia. Não leve a vida dormindo, diante das pequenas, mas grandes e expressivas, orações diárias, que são fontes de força, coragem e disposição para a vida, que funcionam como vitaminas e energéticos para o corpo e para a alma. Orações, tais como, querido Deus, vos louvo, contemplo e agradeço, porque sois vós, ó onipotente e todo-poderoso, o Criador dos céus, da terra e das maravilhas que neles contém. Senhor, em vós está a minha esperança, confiança, refúgio e fortaleza. Deus,
de infinita bondade, tende, ó fonte de incalculável sabedoria, compaixão e piedade de mim, Sagrado Coração de Jesus, que a vossa santa, bendita e poderosíssima luz ilumine, todos os dias, os meus passos, a minha vida, a minha mente e o meu coração. Deus de infinito poder, ajuda-me, ó perfeição inconfundível, a ser melhor, a ter o coração manso, humilde, benevolente e generoso. Vinde, Senhor, em minha direção, aplainar e endireitar os meus caminhos, graças a Deus, porque é em vós, Senhor, que encontro força e coragem para caminhar firme e perseverante pelas estradas da vida. Deus é a minha incansável e inesgotável fonte de energia, e com Ele tudo posso. Não leve a vida dormindo, diante da saúde mental e espiritual que você pode e é capaz de cultivar todo dia, das orações que são imprescindíveis o dia todo. Não leve a vida dormindo, diante das experiências e aprendizados que se vivenciam em tempos adversos, recessões, épocas de vacas magras, desajustes financeiros, situações difíceis e outras mais. Da certeza de que a economia se faz em período de abundância, e não em fase de restrições e contenções de gastos, dos conselhos que devem ser acatados com extrema sabedoria, da convicção de que, se a crise nos faz pensar, refletir, questionar, sair do marasmo, da paralisia, do comodismo e do conformismo, é sinal de que ela tem muito a oferecer, a ensinar. Não leve a vida dormindo, diante da fonte de riqueza que é a sua mente, da mina de ouro que é o seu bom pensamento, das joias e pérolas que são as suas fabulosas e proeminentes imaginações, do poço de petróleo que é a sua atitude ousada, encorajada e disciplinada, da certeza de que há sempre troféus, fabulosos resultados, pódios e passarelas à espera daqueles que não medem esforços, coragem e boa vontade, para atingirem os seus objetivos. Não leve a vida dormindo, diante das oportunidades que, todos os dias, a você são oferecidas, para sair do marasmo, do comodismo e do conformismo, e, com maestria, ir ao encontro das suas realizações, dos seus grandes feitos e das suas proezas. Não leve a vida dormindo, diante da transformação que deve ser feita em sua vida pela renovação da sua mente, dos palavrões, maus tratos, quimeras, mesquinharias, baixarias e tudo mais que, de degradante e sem expressividade, devem estar distantes de seu cotidiano, da sua mente e do seu coração, da certeza de que expressivas dedicações produzem grandes recompensas, que nenhuma atitude sábia e tomada com inteligência fica sem resultado extraordinário, do esforço que, todo dia, deve ser praticado para que, o dia todo, o retorno aconteça na mesma proporção da batalha. Não leve a vida dormindo, diante das afirmações positivas e construtivas que, certamente, contribuirão de forma direta para que o dia a dia do seu existir ganhe mais intensidade, velocidade e brilhantismo. Afirmações, tais como, eu tenho plena convicção de que, a todo momento, Deus me ajuda a ser uma pessoa melhor, eu vejo tudo com amor, encantamento e alegria, sempre com a certeza de que as melhores respostas estão em mim. Todos os dias levanto-me para mostrar que, na arte do bem fazer, do meu show à parte, triunfar é a minha missão, e é com essa certeza que estou na face da terra. Eu sou filho da luz, e a minha vida é uma fonte de claridade. Não leve a vida dormindo, diante da importância e da necessidade de conduzir uma existência, agradecendo todo dia e o dia todo, fazendo das atitudes sábias e grandiosas, o meio de mostrar que você também é prudente e diligente, da certeza de que, com Deus, as noites escuras se transformam em dias iluminados, os fardos e as cruzes, em pesos leves e suaves, as dúvidas e as incertezas, em confiança e esperança, os desertos, em oásis abundantes e transbordantes, os campos improdutivos, em terras férteis, em lavouras da melhor qualidade, os dias difíceis, em tempos iluminados e abençoados, o medo, em passos firmes, encorajados seguros, os espinhos, em belas flores, a incerteza da caminhada, em tempos de glória e vitória. Não leve a vida dormindo, diante da força e da proteção que, todos os dias, devem ser buscadas naquele que é a proteção e a força, da vida e da luz que, a todo momento, devem ser procuradas naquele que é a luz e a vida, do amor e da compreensão que, incansavelmente, devem ser almejados naquele que é a compreensão e o amor. Não leve a vida dormindo, pois a profundidade do sono impede o momento da gratidão, com tudo que de impagável, todos os dias, o Criador concede a cada um, faz com que se passe com a visão ofuscada,
diante da claridade e da luz. Não leve a vida dormindo, diante do ajuste, da renovação e da mudança que, para acontecer em sua vida, bem mais que da garra e da ousadia dos outros, depende de si mesmo, do seu esforço, da sua atitude, da sua dedicação, da sua boa vontade, daquilo que faz das pessoas ousadas, organizadas e disciplinadas verdadeiras campeãs, marcas do êxito, da garra e da determinação, da fibra que é necessário imprimir, para vencer os degraus da subida e alcançar o topo da montanha, da convicção de que vale a pena pagar o preço, para sair da fila dos acomodados, do mundinho dos paralisados, para buscar a união com os que estão nesse planeta não para serem vencidos, mas sim constantes vencedores. Não leve a vida dormindo, diante das situações que, para serem revertidas, bem mais que dos passos dos outros, dependem mesmo dos seus passos, da sua pegada corajosa e audaciosa, que bem mais que da iniciativa dos outros, dependem mesmo, da sua ousada atitude, para iniciar a batalha e não temer um só combate, da certeza que a força mental é a mãe de todas as outras forças. Não leve a vida dormindo, pois grandes vitórias e resultados expressivos não são para aqueles que não acreditam na realidade de seus sonhos, que, mesmo tendo o celeiro cheio, nada fazem para lançar a semente no solo. Não leve a vida dormindo, diante das palavras precipitadas, das expressões que jamais devem sair de sua boca de forma imprópria, inoportuna, de maneira a causar transtornos, aborrecimentos e dores de cabeça, dos termos que jamais podem ganhar espaço e vida em seus lábios, estarem presentes em seu cotidiano, tampouco afetando, não somente a sua moral e caráter, mas também degradando a sua imagem perante as pessoas, da certeza de que as palavras podem iluminar, irradiar, enaltecer ou escurecer, arruinar, azedar e infectar o ambiente onde você se encontra, da convicção de que só se ganha quando se opta pelas palavras positivas, construtivas, oportunas, relevantes, merecedoras de serem espalhadas, dignas de partirem de seus lábios. Não leve a vida dormindo, à frente da viabilidade que você tem para jogar no time daqueles que fazem, de suas palavras, o meio de construir um ambiente agradável, harmonioso, pacífico, iluminado, colorido e vivificado, da veracidade de que são muitos os que precisam das suas expressões sadias, enaltecedoras, encorajadoras, amorosas, de fé, confiança e esperança. Não leve a vida dormindo, e sim ajudando a construir um mundo melhor, com as palavras que levantam os caídos, erguem-os, abatidos e fazem renascer aqueles que, mesmo em pé, sentem-se sem vida, como se estivessem mortos, multiplicando a fé, a confiança e a esperança de muitos, através dos frutos que produzem os bons termos. Não leve a vida dormindo, diante de um bom dia, de uma boa tarde, de um olá, de um sorriso, de um aperto de mão, enfim dos gestos e atitudes que devem partir de si mesmo, para não somente ajudar o mundo a ser melhor, mas também contribuir de forma direta, para que o dia a dia de muitos seja mais completo, vivificado e colorido. Não leve a vida dormindo, diante das flores que você pode e é capaz de espalhar à volta de alguém, das palavras inoportunas e ofensivas que jamais devem, por um só segundo, passear em seus lábios, dos gestos grandiosos e fabulosos que devem partir de si mesmo, para ajudar a fazer com que vidas e mais vidas sejam mais irradiantes e verdejantes, do clima de entusiasmo e vibração positiva que, mesmo nos dias nublados e ofuscados, carregados e difíceis, indesejados e angustiantes, devem estar presentes em sua vida. Não leve a vida dormindo, diante do esforço que é necessário fazer, para ter em mãos os frutos e as recompensas dos atos maravilhosos, da certeza de que vale a pena lutar, dar sempre um passo a mais e perseverar, para fugir da fila daqueles que são vencidos, destruídos e empobrecidos por si mesmos, da certeza de que as iniciativas aguerridas são o pontapé inicial para a transformação do mundo, o ponto de partida para que, à sua volta, tudo passe a ser melhor. Não leve a vida dormindo, pois o tempo só é amigo de quem não mede esforço para caminhar junto com ele. Não leve a vida dormindo, diante das situações que não podem, tampouco devem fazer de você mais um bloqueado, estagnado, sem força, caído e superado no cenário da vida, dos momentos em que você tem mais a que arregaçar as mangas, multiplicar esforços e, firme e confiante, romper estradas, sempre convencido de que a retomada eloquente já está acontecendo, de que a grande vitória é só uma questão de dias. Não leve a vida dormindo, diante da certeza de que é preciso encarar os leões do dia a dia,
E em nenhum momento temer o rugido e a valentia das feras, de fazer, de cada dificuldade e provação, o caminho certo, para mostrar a si mesmo que, quando se encaram as batalhas com fé, coragem, ânimo, boa disposição e Deus, à frente de tudo, nenhum obstáculo se torna intransponível, não se fica atrás de nada. Não leve a vida dormindo, diante das afirmações positivas, das palavras fortes e encorajadoras, das expressões construtivas que devem partir de si mesmo, criadas para o seu próprio benefício, do comprometimento e da responsabilidade que, certamente, em tudo farão com que seja uma pessoa mais respeitada e modelo a ser copiado e seguido. Não leve a vida dormindo, pois, o tempo não espera aqueles que, por si mesmos, nada fazem para ser mais um a dar o seu show na passarela da existência. Não leve a vida dormindo, diante das chamas calorosas e afetuosas, oportunas e valorosas que devem brotar e partir do íntimo do seu ser, das boas sementes que, todos os dias, devem ser lançadas e bem cuidadas no solo do seu coração, do acolhimento, da sensibilidade, da mansidão e demais virtudes e qualidades que podem e devem circular à sua volta, girarem em torno da sua vida, estarem presentes em sua mente, ganhando espaço e lugar em seu cotidiano, permitindo que os dias passem como raios de luzes, pedras preciosas, prudência, sapiência e bom senso, e não causando prejuízos e mais prejuízos, danosos resultados, arrependimentos, frustrações, lamentações e meios para condenar e atirar pedras no passado. Não leve a vida dormindo, diante dos cuidados que, todos os dias, são imprescindíveis em sua caminhada terrena, das inovações e renovações que devem ser feitas no passo a passo de seu existir, das medidas que devem ser tomadas, para que o próprio tempo não venha mostrar que o comodismo, o conformismo, a falta de iniciativa e atitude jamais foram e jamais serão bênçãos e motivos de orgulho e contentamento na vida de ninguém. Não leve a vida dormindo, pois, o tempo é muito precioso e valioso para não se fazer dele o maior aliado na busca de seus objetivos. Não leve a vida dormindo, diante de cada prevenção e precaução que são necessárias em seu cotidiano, das dúvidas, desconfianças e incertezas que jamais podem acompanhar os passos da sua caminhada, tampouco fazer parte do seu existir, das chances e oportunidades que podem e devem ser criadas por você mesmo, da certeza de que a iniciativa de novas e promissas caminhadas, bem mais que do esforço e da boa vontade alheia, depende mesmo é da sua boa vontade e do seu esforço, da coragem que é necessária a partir de si mesmo, para se sentir como mais um gigante, diante das batalhas e dos desafios da vida. Não leve a vida dormindo, diante de um bom palavreado, das expressões ricas, oportunas, positivas e construtivas que podem e devem estar o tempo todo presentes em seus lábios, enaltecendo e enriquecendo a sua vida, iluminando e abençoando a vida das pessoas, deixando gravado na mente de todos uma agradável e impagável lembrança a seu respeito, diante do preço que é necessário pagar, para que as boas árvores cresçam, floresçam e frutifiquem de forma abundante, no solo de sua mente e de seu coração. Não leve a vida dormindo, diante dos bons frutos que você mesmo pode e é capaz de colher, no pomar da sua existência, da água pura e cristalina que você mesmo pode e é capaz de beber no oásis do seu dia a dia. Não leve a vida dormindo, diante dos seus deveres e das suas obrigações, de uma forma sábia e inteligente de acolher o semelhante, de uma imagem positiva e construtiva que você mesmo pode e é capaz de construir. Não leve a vida dormindo, diante das expressões que, todos os dias, você pode e é capaz de afirmar: a minha vida é fruto de um Deus que em tudo me faz melhor, que a todo momento me quer bem, que todo tempo e o tempo todo está sempre a me guardar, proteger e amparar. Eu estou sempre bem com a vida e, cada vez mais, proporcionando o melhor de mim a todos. Eu vejo tudo com os olhos do amor, da alegria, da gratidão e da felicidade. Na minha vida só tem espaço para o que é bom e vale a pena, para o que enaltece, vivifica e edifica a cada momento do meu existir. Todos os dias, levanto-me para proporcionar o que de melhor existe em mim, fazer com que à minha volta tudo seja mais atrativo, tocante, admirado e ovacionado. Graças a Deus por tudo, pois com Ele não me falta nada. Não leve a vida dormindo, diante da oportunidade que você tem para ser uma pessoa diferenciada, maravilhosa, agradável, sociável, saudável e sempre bem com Deus, com tudo e com todos. Não leve a vida dormindo, diante da paz que deve ser construída, cultivada e vivenciada em seu cotidiano, da harmonia que deve reinar no ambiente familiar, da boa
saudável e produtiva conversa que deve infiltrar e permear entre todos, dos sonhos e projetos que devem ser compartilhados, multiplicados e concretizados, do crescente amor entre esposo e esposa, pais e filhos, da certeza de que, quando existe o clima e o espaço para a oração, não sobra espaço para os indícios dos conflitos, dos desentendimentos, dos falatórios, das cobranças e demais maledicências e atos pobres e infelizes. Não leve a vida dormindo, diante do bom exemplo que deve partir de si mesmo, da convicção de que uma vida pautada pela inteligência e sabedoria é a maior fortuna de um ser humano, de buscar sempre em Deus o recurso de que precisa, para viver cada momento melhor que o outro, um mais importante e interessante que o outro. Não leve a vida dormindo. Esteja sempre atento e acordado, pronto para agir nos momentos em que a própria vida convidar ao movimento e dar sempre um passo a mais, para colocar o pé na estrada e não perder tempo, medindo distância, dificuldade, tampouco criando barreira e inviabilidades, para provar a si mesmo que os instrumentos e as ferramentas, necessárias para fazer a sua parte, não estão nas mãos dos outros. Não leve a vida dormindo, diante da urgência, da necessidade e da importância de levar bem mais uma vida conectada e próxima de Deus, de estar 24 horas por dia ligado àquele que, certamente, ajudará a livrá-lo das mazelas, fraquezas, maledicências e tolices, de buscar, no Deus dos enfermos, saúde e bem-estar para a sua vida, alegria e felicidade para o seu dia a dia, fortaleza e proteção para cada momento do seu existir, luz para os seus passos, motivo para viver cada minuto com bem mais entusiasmo e motivação. Não leve a vida dormindo, diante das chances que você tem para conduzir os seus passos lado a lado com aquele que é o Senhor de tudo, o Deus Criador do céu e da terra, o Pai que, 24 horas por dia, está sempre pronto e disposto a ajudar os seus filhos, a proporcionar o melhor, mesmo aos que não são dignos do melhor, da certeza de que não fica sem resposta aquele que, humilde e encarecidamente com fé e esperança, recorre ao Criador, para encontrar amparo e fortaleza na vida, proteção e segurança, no passo a passo, da caminhada. Não leve a vida dormindo, diante de tudo que de bom, grandioso, produtivo, valioso, rico e proveitoso Deus pode, é capaz, e tem todas as reais condições de lhe ajudar a conquistar, de buscar na luz daquele que tudo ilumina e proporciona claridade, firmeza e a direção para os seus próprios passos, de reservar bem mais tempo, para enriquecer a sua existência, com a presença daquele que é o dono de toda a fortuna, do ouro e da prata. Não leve a vida dormindo, diante das emergências, das decisões urgentíssimas e primordiais que devem ser tomadas em sua vida, dos leões, das serpentes e demais felinos que, no dia a dia, você tem e precisa enfrentar com bravura, ousadia, disposição, bala na agulha e a certeza de que não será vencido nem devorado pela dureza do combate, da guerra a ser travada, dos adversários a serem vencidos, das oportunidades que você tem, para mostrar que nenhuma fera está acima da sua capacidade, da sua força e do seu poder de vencer, que nenhuma montanha é mais alta que o seu desejo e a sua coragem de estar no topo, que nenhuma provação é superior à habilidade e à destreza que Deus lhe condicionou, para suportar e vencer, que nenhuma estrada é tão longa, a ponto de que não possa ser superada pela firmeza, destreza e convicção dos seus passos, que nenhuma derrota é tão concreta que não possa ser desbancada pela sua vontade e seu desejo de ocupar o primeiro lugar no pódio dos vencedores. Não leve a vida dormindo, diante da sabedoria, da inteligência, das oportunidades de vitórias e conquistas que, tantas vezes, passam ofuscadas e despercebidas, diante dos seus olhos, da sua caminhada terrena, dos atos prodigiosos e admiráveis, grandiosos e virtuosos que podem ser exercidos por você mesmo, da certeza de que sementes boas produzirão frutos da melhor qualidade. Não leve a vida dormindo, diante da certeza de que o seu esforço, a sua perseverança e a sua dedicação farão de você uma pessoa cada vez melhor, séria candidata a galgar posição elevada, atingir resultado expressivo, estar entre os que fazem de seus esforços, credibilidade e dedicação, o meio para mostrar que podem e são capazes de fazer a diferença, deixar registradas as marcas de suas vitórias e conquistas, para apresentar seus troféus e ser exemplo a ser copiado e seguido, da disciplina, da boa vontade, da organização e da determinação que você mesmo pode exercer, para fazer das virtudes o passaporte, o trampolim, o caminho curto, certo e sábio para ter em mãos o prêmio maior, a recompensa das suas ações proeminentes,
da luta que deve ser exercida, para vencer os combates, superar as adversidades, não temer as tempestades e se posicionar como o mais sério e certo candidato ao êxito e os triunfos. Não leve a vida dormindo, diante do esforço que, todo dia, deve ser empregado, da garra que deve ser exercitado e das acomodações que devem ser banidas, da certeza de que, sem suor e sangue derramados, a vida continuará fútil e banal. Não leve a vida dormindo, diante do tempo que talvez esteja perdendo, desperdiçando ou jogando fora de forma estúpida e insana, com inutilidades, futilidades, culturas vãs e tudo mais que tende a diminuir e regredir o ser humano, fazendo dessa incalculável riqueza, que Deus lhe deu, o meio de não edificar, enraizar nem ilustrar nada de bom e valioso em sua vida, não dando importância para as horas e os minutos e, com isso, perdendo gratuitamente essa preciosidade que se chama tempo e que não está à venda em farmácias, tampouco nas prateleiras dos supermercados. Não leve a vida dormindo, diante de tudo o que de melhor você pode edificar, no decorrer de cada dia, de deixar, na marca do tempo, a marca do seu sucesso, da sua forma visionária, ousada, sábia e inteligente de aproveitar cada instante, de ser senhor e não escravo das horas, o protagonista das suas próprias vitórias, por não fazer do tempo uma forma de derrota, em sua caminhada terrena. Não leve a vida dormindo, tampouco desperdiçando tempo, fazendo, do que de mais valioso e precioso você tem, uma porta de entrada para trancar todas as reais chances de vitórias e conquistas, em sua caminhada terrena. Especial para quem é mãe, não leve a vida dormindo, diante das oportunidades que, 24 horas por dia, você tem para ser uma mãe com as mesmas características, com o mesmo perfil, com as mesmas virtudes, com os mesmos exemplos e com as mesmas qualidades daquela que foi exemplo e modelo para o mundo todo, de buscar, naquela que foi, é e sempre será a mãe do Cristo Redentor, a coragem, a garra, a disposição, o amor, o carinho, a disciplina, a determinação, a ousadia e tudo mais de que precisa para ser forte e firme, diante das agruras, adversidades e desafios do mundo ao ser mãe, de conduzir cada passo, sempre ao lado do Onipotente, agradecendo, bendizendo, plantando sementes de boa qualidade, proporcionando o melhor de si, como mãe e filha amada do Deus Santo, poderoso, zeloso e cuidadoso, vendo as lutas e as labutas da vida com os olhos do amor e da gratidão, como sendo parte da caminhada terrena. Não leve a vida dormindo, diante da paciência, do equilíbrio, da tolerância, da compreensão, da amabilidade e da generosidade que jamais devem faltar em você que foi incumbida de ter essa nobre e impagável missão que é ser mãe, de buscar sempre em Deus a força de que precisa, para ter cada vez mais força, fé e coragem na vida. Especial para o esposo, não leve a vida dormindo, diante das chances e oportunidades que você tem para ser um esposo exemplar, virtuoso, iluminado e maravilhoso, motivo de orgulho, felicidade e contentamento dentro do próprio lar, razão para que todos queiram estar sempre ao seu lado, próximo a você, de mostrar que os seus bons exemplos, como pai, devem servir de modelo e exemplo para outras famílias também, de buscar cada vez mais na força, na energia, no amor e na sabedoria, do Deus onipotente e todo-poderoso, o rumo, o caminho e a direção, de que precisa, para crescer e vencer, cada vez mais, como um chefe de família, de ser manso, tolerante e compreensivo, diante dos momentos e situações que exigirem de você os dotes e as virtudes dos chefes virtuosos e exemplares, de cumprir com os compromissos e responsabilidades que cabem a um esposo exercer, perante os filhos. Não leve a vida dormindo, diante da intimidade, do contato, dos pedidos e das orações que, todos os dias, você, como esposo, deve fazer e suplicar ao Deus de todas as respostas, de saber que toda dedicação, em prol das melhorias, tem a sua recompensa. Não leve a vida dormindo, pois a função do bom esposo é estar cada vez mais atento e acordado, cuidadoso e vigilante, diante dos seus compromissos e das suas responsabilidades. Não leve a vida dormindo. Diante de cada momento que você tem mais é que agir com discernimento, inteligência, cautela, vigilância e sabedoria, conduzir cada questão com calma e paciência, sempre com a certeza de que os ventos fortes, as tempestades, os furacões e as provações tão rapidamente passam, de proceder sempre da mesma forma com que os sábios, prudentes e diligentes se comportam, ou seja, o tempo todo com sensatez, equilíbrio, contornando cada situação difícil, sem estresse, sem desespero, sem correria,
tampouco com estupidez, agressividade, falta de equilíbrio e postura para com o semelhante, de buscar no passo a passo, do dia a dia, o despertar de que precisa, para não conduzir nada de forma insana, estúpida e irresponsável, de maneira que venha, cada vez mais, construir a própria ruína, sofrimento, aborrecimento e dor de cabeça em sua vida. Não leve a vida dormindo, diante de uma forma prudente, sábia e inteligente que deve ser empregada, diante de cada pessoa, de saber que todo cuidado ainda é pouco e que aquele que, em Deus, busca respaldo jamais fica desamparado. Não leve a vida dormindo, diante das asneiras, besteiras, falta de atenção, imprudência e tudo mais que possa ou venha prejudicá-lo em vários aspectos e sentidos, furtar a tranquilidade ou roubar o próprio sono, de colocar ponto final em tudo que em nada contribui para deixar marcas, rastros, imagens e lembranças positivas e construtivas, relevantes e edificantes, dignas e merecedoras de aplausos e elogios, da convicção de que é importante ajudar, com belas atitudes e iniciativas, a construir um mundo tomado de gestos relevantes, diferenciados, irradiados e altruístas. Não leve a vida dormindo, diante das oportunidades que você tem de dar cada passo, sempre distante do que não pode nem deve se aproximar nem querer ganhar espaço e raiz, no terreno das suas benevolências, das prevenções que devem ser tomadas, para que o perigo não caminhe à frente da prudência e da vigilância, o descuido, à frente da atenção e do cuidado, as inutilidades e futilidades à frente do que é útil e produtivo. Não leve a vida dormindo, diante de cada dia, hora ou minuto que podem e devem ser usados, para eliminar um erro a mais, um desajuste a mais, e tudo mais que tende a tornar o ser humano cada vez mais distante das impurezas e maledicências. Não leve a vida dormindo, diante das possibilidades oportunidades que você tem para impactar, alavancar e impulsionar ainda mais o seu desejo de ir além, de atingir novos e promissores horizontes, de mostrar para si mesmo que você pode e é capaz, que você tem garra, fibra, raça e disposição, para dar sempre um passo a mais, andar sempre 1 quilômetro a mais, virar noite acordado e até mesmo cruzar fronteiras e mais fronteiras. Não leve a vida dormindo, diante de cada momento que deve ser usado e empregado da melhor forma possível, com diligência e sabedoria, das decisões que devem ser tomadas agora, e não depois, das iniciativas e atitudes que são prioridades, urgentes, imprescindíveis, das situações que não merecem mais o seu comodismo, a protelação, o conformismo e muito menos a espera e a boa vontade alheias, do ponto de partida que deve ser criado para que os primeiros passos, em direção aos finais gloriosos e vitoriosos, sejam uma realidade, e não utopia e pesadelo. Não leve a vida dormindo, diante do desejo e da vontade de melhora, dos questionamentos e das reflexões que, periodicamente, devem ocorrer em sua vida, fazer parte da sua rotina diária, da certeza de que uma existência planejada, organizada, determinada e disciplinada, torna tudo mais saudável. Não leve a vida dormindo, diante das chances que você tem, para nocautear tudo que chega com o intuito e desejo de querer vencê-lo, de fazer de você mais um descrente, mais um aumentar a fila dos que se veem caídos e limitados, diante do que mais tem é que empregar a força, o poder, a capacidade e a boa vontade, para sacudir a poeira e dar a volta por cima, das decisões fortes, firmes e convincentes que devem partir de si mesmo, para não ser só mais um caminhante em busca do nada, um viajante que não sabe nem conhece o seu verdadeiro destino e paradeiro, das barreiras que surgem, para tentar limitar o seu poder e a sua capacidade de continuar caminhando, certo de que nenhum obstáculo será o bastante, para impedir que você alcance os finais felizes e vitoriosos. Não leve a vida dormindo, diante das oportunidades que todos os dias você tem, que lhe são concedidas, para mostrar que a sua função é ser montanha e não pequeno e simples grão de areia, gigante, e não somente mais uma formiguinha, diamante, e não cascalho e areia movediça, joia rara, e não bijuteria de terceira categoria, de fraca qualidade. Não leve a vida dormindo, desligado e desatento de tudo, mas não leve mesmo. Não leve a vida dormindo, diante das chances e condições que você tem para fazer a diferença, para despontar, formar fila com os bem-sucedidos e ter a vaga garantida no pódio dos campeões, na passarela dos vencedores, de mostrar para si mesmo que a sua sorte, o seu poder e a sua capacidade não estão nas mãos dos outros,
da contribuição que você também deve proporcionar para que o mundo e tudo à sua volta ganhem os ingredientes da beleza, da firmeza, da melhoria, do colorido, da segurança e tudo mais que tem como finalidade iluminar, acrescentar e agregar valores em sua vida, de ser resposta e solução, e não dificuldade e problema, árvore boa e produtiva, e não lavoura de má e péssima qualidade, semente que nasce e duplica a quantidade de espigas, e não grão que jamais germina e apodrece no solo, remédio que cura e faz efeito, e não veneno que intoxica e mata, raiz firme e profunda, e não árvore que é derrubada na primeira tempestade, gente que faz acontecer, e não pessoa que espera tudo da boa vontade alheia. Não leve a vida dormindo, diante dos marés que você tem que atravessar, das novas terras que tem para conquistar e das batalhas que são necessárias ganhar. Não leve a vida dormindo, diante das possibilidades e oportunidades que você tem para viver insatisfeito, indignado e inconformado, contra tudo que pode e deve ser melhorado, não apenas em sua vida, mas em seu cotidiano também, das arrancadas e pegadas que são necessárias, para sair de vez dos mundinhos das limitações, da inércia e da conformidade e abrir rumo, caminho, horizonte, para tempos melhores, dignos de serem vivenciados, desfrutados e consolidados, de assumir bem mais o compromisso e a responsabilidade em relação a tudo o que, certamente, tornará uma pessoa mais próspera, admirada, respeitada e merecedora de aplausos e elogios, de criar os próprios meios para se unir àqueles que fazem, de suas iniciativas e atitudes, o caminho para mostrar que estão nesse mundo, para fazer a diferença, e não para permanecer entre os que nada mais sabem fazer a não ser criticar, murmurar, atirar pedra, culpar tudo e todos, que usam de suas energias, para mostrar que podem e são capazes de brilhar, e não para permanecerem entre os que, mesmo tendo ouro em suas mãos, focam apenas na areia, no cascalho e na pedra bruta. Não leve a vida dormindo, diante da condição que você tem, para sair de vez das desculpas e construir belíssimos e dignificantes resultados em sua vida. Não leve a vida dormindo, diante das possibilidades que você tem, para gerenciar tudo em sua vida, com a mesma eficiência, capacidade e inteligência daqueles que não se tornaram bem-sucedidos por acaso, que não despontaram por mera e simples coincidência, que não foram vitoriosos nem construíram os melhores resultados estacionados na zona do comodismo e do conformismo, de usar de uma forma de pensar grandiosa, vitoriosa, sábia e inteligente, tomando atitude, para construir e edificar as suas próprias façanhas, mostrar a si mesmo que uma vida próspera e digna é de quem age, faz tudo acontecer, de quem não mede esforço, boa vontade e dedicação, para ter em mãos os frutos das suas decisões oportunas, e não de quem cruza os braços, conta apenas com a sorte e não conquista nada na vida, por utilizar o tempo somente em função de ser cada vez mais deficitário. Não leve a vida dormindo, diante das vendas que talvez estejam visíveis na frente dos seus olhos, da pobreza e da miséria que possam estar em sua mente, da falta de atitude e iniciativa que podem ser a causa das suas derrotas, fracassos e insucessos. Não leve a vida dormindo, diante de tudo que pode e deve ser empregado, com o intuito de torná-lo uma pessoa mais sensível, acolhedora, prestativa e agradável, com a função de fazer com que tudo em sua caminhada e em sua vida seja sempre enaltecedor, iluminado e abençoado. Não leve a vida dormindo, diante da conformidade que inúmeras vezes gera para si mesmo, da condição financeira negativa que talvez esteja vivenciando, da forma pobre e destrutiva de pensar e agir que possa ser o entrave, as barreiras, as pedras, as infelicidades, as derrotas, as paralisias, os estorvos e os dissabores da sua vida, da ação imediata que é necessária tomar, para que a água se transforme em vinho, o limão em limonada, a semente em fruto cobiçado saboroso, a falta de atitude em decisões sábias, certeiras, oportunas e inteligentes, a falta de vontade em passos convincentes e vitoriosos, a inércia e imobilidade, o jogo de empurra-empurra para o início imediato, a falta de vontade em desejo alucinante, e do achar que não pode, para eu tenho condição. Não leve a vida dormindo, diante da oportunidade que hoje mesmo você tem, para já, não ser mais o mesmo. Não leve a vida dormindo, diante do alicerce, dos pilares, das estruturas e das bases firmes e sólidas que você mesmo pode, é capaz e tem condição de construir no desenvolver de cada dia, de estar cada vez mais buscando firmeza e solidez naquele que é o pilar de todos os pilares, a rocha de todas as rochas, a luz de todas as luzes, o Deus forte,
misericordioso e todo-poderoso, de construir a casa em cima da rocha, e não da areia vulnerável e movediça, de semear nos terrenos férteis e produtivos, e não nos campos e desertos que não germinam as boas sementes, de optar pelos caminhos que tendem a levá-lo às glórias e às vitórias, e não aos finais dolorosos, indesejados, escuros e complicados. Não leve a vida dormindo, diante da certeza de que, em Deus, terá a garantia de que os seus passos não estão sendo em vão, de que as suas casas não estão sendo construídas, para serem vítimas dos primeiros ventos, de que os seus pilares jamais serão tombados pelas tempestades e conflitos do mundo. Não tenha medo, mas não tenha medo mesmo, pois aquele que se apoia no Deus forte, na vida jamais será desvalido e fraco. Não leve a vida dormindo, diante da convicção de que o tempo difícil, os dias indesejados, as noites escuras, as horas incertas, os momentos atribulados, as aflições, as angústias e as decepções, assim como tantos outros infortúnios que já passaram, esses, que talvez nesse exato momento você esteja vivenciando, também passarão. Não leve a vida dormindo, diante de cada minuto que é necessário ser vivido e tomado de fé, de cada hora que é necessária ser desfrutada e carregada de esperança, de cada dia que é necessário passar e ser invadido e contagiado de confiança e certeza, diante de pensamentos, tais como: creio firmemente que o melhor está acontecendo na minha vida, amanhã é novo dia, e com a graça e a permissão do Criador tudo se renovará. Imprevistos existem, mas eles não expressam nada, diante da minha capacidade de superação. Sei que Deus também está me ajudando e tudo vencerei. Nas dificuldades sou forte, elas me agigantam para a vida. Eu tenho o suficiente de confiança para vencer toda e qualquer adversidade. Suportarei as pressões e as cobranças com calma, equilíbrio, serenidade e sabedoria. Deus me deu uma mente brilhante e ela é, na minha vida, a fonte de todas as soluções. Não leve a vida dormindo, pois os melhores diamantes são dos que passam diante das jazidas acordados, que fazem do primeiro passo a porta de entrada para todas as saídas. Não leve a vida dormindo, diante dos freios do que são necessários colocar em determinados momentos da caminhada, dos cortes que são imprescindíveis fazer, quando a sabedoria estiver pedindo para caminhar à frente dos atos tolos insanos, dos escorregões que precisam ser evitados, quando os degraus da subida estiverem avisando que o momento é de cautela e que cuidado nunca é demais, das rédeas que precisam ser puxadas, quando se pressentir que o momento é de encurtar a corda. Não leve a vida dormindo, quando a paciência tiver que caminhar à frente das agitações, quando a calma tiver que sobrepujar o pânico e o desespero, quando o medo de seguir em frente não puder continuar ganhando o espaço da ousadia, da boa vontade da chegada certeira e vitoriosa, quando o equilíbrio e a serenidade tiverem que vencer a pressão, as aflições e os incômodos dos dias tensos, escuros e nublados, quando a fé não puder, por um só minuto, perder espaço para a descrença, o medo e a incerteza. Não leve a vida dormindo, mas sim agarrado nas mãos de Deus, vencendo as nuvens escuras, lutando por dias melhores, administrando a vida e tudo mais com inteligência e sabedoria, e consciente de que dinheiro tem que ser respeitado, empregado e bem usado. Não leve a vida dormindo, diante dos pequenos defeitos que devem ser corrigidos e banidos, definitivamente, de sua vida, das brincadeiras de mau gosto que são, as vilãs em furtar o prestígio e a credibilidade, diante de muitas pessoas, dos assuntos que em nada contribuem, para que as horas se tornem iluminadas e abençoadas, verdejantes e produtivas, dos gestos que só revelam o quanto ainda se deixa a desejar na arte dos bons costumes, no campo dos bons exemplos, no terreno onde os melhores frutos são produzidos e colhidos, da convicção de que será reconhecido por suas atitudes relevantes e edificantes, e não pelos seus atos apequenados e sem a menor expressividade. Não leve a vida dormindo, diante dos bons hábitos que, todos os dias, você pode e é capaz de criar, edificar e propagar, da luta incansável que é necessário travar, para que os esforços se transformem em gratas e impagáveis recompensas, da coragem que é necessário ter e da boa vontade que é imprescindível desenvolver, para ser bem mais eficiente em tudo, da certeza de que Deus quer ajudar você a ser uma pessoa melhor. Não leve a vida dormindo nem adiando as mudanças e transformações que podem e são possíveis começar em sua vida, agora, elevar, engrandecer, florescer e frutificar a sua existência, hoje mesmo, causar progresso e orgulho a cada passo da sua caminhada. Não leve a vida dormindo, diante da confiança, da fé e da esperança que,
Em determinados momentos, situações ou ocasiões são necessárias e imprescindíveis que o vá de forma avassaladora, ilimitada, extraordinária, de maneira inabalável, do pensamento firme, arrojado, convicto e iluminado que, a todo momento, deve acompanhar os seus passos, fazer parte do seu cotidiano, da crença viva e fortalecida que jamais deve, por um só momento, fugir de seu alcance, da coragem ousada que, do nascer ao pôr do sol, deve acompanhar sua caminhada, da certeza de que, quanto maior a sua confiança, a sua fé, e a sua esperança, maior ainda será a sua força, diante das resistências, das provações e dos desafios da vida. Não leve a vida dormindo, diante de uma existência em que você jamais pode, tampouco deve ser vítima da falta de prudência, diligência, vigilância e sabedoria, da firmeza, da certeza e da convicção que devem acordar e adormecer com você, estar 24 horas, todos os dias, enaltecendo e colorindo o seu existir, gerando sonhos, expectativas e perspectivas a cada passo da jornada. Não leve a vida dormindo, tampouco acomodado e conformado, mas não leve mesmo. Não leve a vida dormindo, diante das possibilidades que você tem para se distanciar, cada vez mais, daqueles que, ao invés de chegarem com a finalidade de impulsioná-lo, tentam jogá-lo para baixo, arrastarem-no para a escuridão do abismo, a profundidade do poço e fazerem de você mais um caído e vencido, de estar sempre perto de quem tem nos lábios palavras de conforto, fé, confiança, esperança, ânimo, otimismo, entusiasmo e fortaleza, de se preocupar menos com os problemas que acontecem em torno do mundo e começar a prestar bem mais atenção no que circula à sua volta, ao redor de si mesmo, em seu cotidiano, de focar mais no amor, e se distanciar dos ressentimentos negativos e destrutivos, de dar bem mais ênfase ao positivismo, e deixar de lado o pessimismo e o negativismo, de valorizar mais o que é bom e vale a pena, e deixar de vez o fútil, o inútil e o banal. Não leve a vida dormindo, diante da insensibilidade e da falta de sabedoria que, em nenhum momento, pode nem deve marcar presença em sua vida, da frieza que jamais pode, por um só minuto, congelar e petrificar o seu coração, das discórdias e ingratidões que jamais devem estar presentes em seu cotidiano, da falta de controle, equilíbrio e paciência que não pode nem devem afetar o seu estado emocional. Não leve a vida dormindo, pois você está nesse mundo, para viver distante daqueles que não querem nada com nada, que formam filas com os distraídos e despreocupados. Não leve a vida dormindo, diante das chances que você tem para fazer com que tudo à sua volta funcione da melhor forma possível, de uma vida impulsionada, fortalecida, alavancada e direcionada pela luz, pela força e pelo poder dos bons termos, das decisões que, bem mais que lançadas e empurradas para o amanhã, devem ser tomadas e decididas, hoje mesmo, diante do que, para produzir bons frutos e excelentes resultados, bem mais que dos esforços alheios, depende mesmo é do seu empenho, da sua garra, da sua luta, da sua dedicação e da sua perseverança, da certeza de que cada um terá, em seu celeiro, o resultado da semeadura que lançar no solo de seus desejos, da certeza de que são as melhores atitudes, a coragem de dar sempre um passo a mais, a disposição, para ir ao encontro dos objetivos e a persistência, que fazem com que tenha em mãos o resultado dos seus esforços e o troféu tão esperado. Não leve a vida dormindo, diante da gratidão que, todo dia e toda hora, todo tempo e o tempo todo, deve estar presente em seu coração, fazendo parte do seu cotidiano, junto de cada passo da jornada e da caminhada, de permanecer constantemente se lembrando de que, com Deus, tudo fica mais fácil, mais simples e mais suave, de que a fé é a base forte do sucesso de toda e qualquer caminhada. Não leve a vida dormindo, diante de uma mentalidade arcaica, pobre e medíocre que jamais pode, tampouco deve fazer parte da sua caminhada terrena, do seu dia a dia e estar presente em cada momento do seu existir, de uma visão ofuscada e infeliz, de notar tudo com dificuldade e impossibilidade, que jamais deve acompanhar os passos da sua caminhada, de criar barreira onde não existe obstáculo, e de ver assombrações em lugar puro e sagrado, de uma consciência que lhe renda tranquilidade, serenidade, equilíbrio, paz interior e tudo mais que deixe a sua vida, e o seu dia a dia, leve e suave. Não leve a vida dormindo, quando os sinais de alerta da própria vida estiverem avisando para permanecer acordado, ligado, atento, vigilante e muitíssimo bem sintonizado, quando as vozes da sabedoria cochicharem em seus ouvidos, dizendo: avance,
Vá em frente, acredite, persevere, tenha confiança, busque força em Deus, não tenha medo, você consegue, vai dar certo, você tem tudo para vencer, ânimo, coragem, ousadia e perseverança. Não leve a vida dormindo, mas sim com Cristo no mesmo barco, com amor no coração, e Deus à frente de tudo, sempre com a certeza de que os espinhos nunca serão mais do que as flores e nem os problemas as dificuldades mais do que as respostas e as soluções. Não leve a vida dormindo, diante das possibilidades que estão em suas mãos, para alcançar horizontes promissores, sair das últimas posições, para atingir os primeiros lugares, partir da base para o topo da montanha, dos pequenos rios para os grandes oceanos, dos terrenos improdutivos para os solos férteis e de alto valor, das medalhas para os troféus, do peixe pequeno para os grandes tubarões e do fel para o mel, do amargo para o doce, da inviabilidade para a condição, do fracasso para o triunfo, do sonho para a realidade, da pobreza para a riqueza, do comodismo para as atitudes formidáveis e relevantes, do medo de fracassar para o desejo de lutar, acreditar e vencer, da inércia para o movimento acelerado, da improdutividade para a colheita abundante, do negativismo para o positivismo, das desculpas para as conquistas, de uma vida apequenada para uma existência formidável, iluminada, abençoada e próspera. Não leve a vida dormindo, diante do tempo que não espera ninguém, da condição que você mesmo pode e é capaz de criar, dos ótimos resultados, dos troféus, dos méritos e das honrarias que não estão nem um centímetro além das suas condições e possibilidades em conquistar. Não leve a vida dormindo, diante das chances que você tem para não ser motivo de ruína e condenação na vida de ninguém, para não ser pedra de tropeço, empecilho, feixe de espinho, armadilha e arapuca no caminho das pessoas, de plantar no jardim, de cada vivente, as rosas que gostaria que o semelhante plantasse em seu jardim, de lançar no canteiro, de cada um, as sementes que, certamente, também gostaria que todos lançassem em seu canteiro, de ajudar, com relevantes e fabulosas atitudes e iniciativas, a construir um mundo onde, a todo momento, o amor sobrepujasse o ódio, a alegria e a felicidade estivessem à frente da tristeza e das desilusões, a fé e a coragem, caminhando em ritmo acelerado, à frente do desalento e do desânimo, a luz, acima de toda e qualquer treva, e o vento dos bons fluidos sempre avante das cargas negativas e destrutivas. Não leve a vida dormindo, diante de cada momento que você pode ter condição de parar e refletir, de analisar e questionar, de cada decisão que deve ser pensada e tomada e não adiada nem empurrada com a barriga, de cada cuidado, atenção e vigilância que, em nenhum momento, deve passar murado e acortinado, diante de seus olhos. Não leve a vida dormindo, diante dos comandos positivos e construtivos que devem ser enviados para sua mente, das boas informações que, todo dia e o dia todo, devem pulverizar e contagiar o seu córtex cerebral, dos pensamentos relevantes que devem povoar a sua cabeça, ganhar dimensão na sua vida e causar extraordinário efeito no seu cotidiano, dos bons hábitos, costumes e boas ações que devem, cada vez mais, alastrar e ganhar espaço e dimensão no terreno da sua mente, da sua vida e do seu coração, das boas afirmações que têm como finalidade tornar tudo, à sua volta e em seu mundo interior, mais positivo e construtivo, fortalecido e enriquecido, da certeza de que nenhum esforço é em vão, quando a finalidade é melhorar a si mesmo, agregando valor, essência e conteúdo em seu existir. Não leve a vida dormindo, diante do cuidado, da vigilância e da precaução que, todo o tempo e o tempo todo, devem ser observados, para que os entraves do negativismo e do pessimismo, da descrença e das inviabilidades não ganhem lugar, posição de destaque, tampouco morada definitiva no terreno, do seu dia a dia, no campo da sua mente, tampouco do seu coração, cada vez mais espaço e terreno no desenvolver da sua missão terrestre. Não leve a vida dormindo, diante de tudo que deve ser melhorado e corrigido em sua vida aqui, mais que continuar crescendo, multiplicando e causando transtorno, aborrecimento e ruína, tem, urgentemente, que ser banido, dispersado e liquidado de vez da sua caminhada terrena, do que para despontar no passo a passo, do seu dia a dia, bem mais que dos outros, depende mesmo da sua vontade e do seu desejo de querer fazer a diferença, da sua atitude relevante que, certamente, será aplaudida, admirada e reverenciada por muitos. Não leve a vida dormindo, diante da doutrinação que deve ser exercida e aplicada no dia a dia, para que cada momento,
hora e minutos sejam vividos e desfrutados com bem mais intensidade, em nome do bom crescimento e em todos os bons aspectos e sentidos, do bom pensamento, das boas palavras e das fabulosas imaginações que devem ser criadas, para tornar o jardim da vida e os passos da sua caminhada cada vez mais verdejantes, calorosos, encantadores e emocionantes, da certeza de que uma existência próspera e equilibrada, organizada e disciplinada, não é privilégio nem merecimento de quem nada faz. Para conhecer o resultado e o troféu dos seus esforços, das suas atitudes ousadas e convincentes. Não leve a vida dormindo, diante do que, para ser alcançado, só depende do seu passo, do seu esforço, da sua boa vontade, para iniciar a caminhada animado, motivado e nutrido das boas energias, da certeza de que tudo se torna mais viável, mais prático e mais simples, quando, para conquistar aquilo que almejamos, não colocamos a impossibilidade à frente da boa vontade de lutar, perseverar e fazer por merecer as vitórias e conquistas, do que para estar em suas mãos, bem mais que da iniciativa, do esforço e da tomada de decisão dos outros, depende mesmo da sua saída e arrancada planejada e determinada, do seu ponto de partida ousado e com o desejo e a vontade de alcançar os horizontes dos campeões, das vitórias e das conquistas. Não leve a vida dormindo, diante de cada novo amanhecer, pois o compromisso deve estar acima de todo e qualquer ato de descompromisso e irresponsabilidade, o poder de decisão, acima de todo e qualquer indício de dúvida e incerteza, a vontade e o desejo de ser mais um vencedor, acima de todo e qualquer pretexto para ser um fracassado, a disponibilidade para ir mais além, acima de todo e qualquer desejo de permanecer no mesmo lugar. Não leve a vida dormindo, diante do que exigir a sua colaboração, a prova da sua solidariedade, capacidade e sabedoria, o seu gesto de amor e gratidão, diante do que não pode nem deve passar ofuscado, vendado, e tampouco amordaçado, diante dos seus olhos, da sensibilidade da essência que, certamente, existem em você e que, gratuitamente, também recebeu do Deus Criador e Todo-Poderoso, da chance de mostrar que, bem mais que da paralisia, do imobilismo, da inércia e da acomodação, em você residem e predominam as ações dos sábios e inteligentes, daqueles que fazem, das suas atitudes e iniciativas, o caminho de luz para si mesmos e os outros também, de ser feixe de luz e não fonte, de treva e escuridão no meio da humanidade. Não leve a vida dormindo, diante do esforço que deve partir de si mesmo, para que a sua existência não seja apenas uma caminhada inútil, em vão, sem gosto e sem sal, em relação ao melhor que deve ter início em você para contagiar, brilhar e iluminar a vida do outro também, daqueles que vivem à sua volta e fazem parte do seu cotidiano, da certeza de que as suas atitudes grandiosas serão de fundamental e extrema importância na vida, no caminhar e no dia a dia daqueles que, para melhorar também, contam com o seu esforço e a sua boa vontade. Não leve a vida dormindo, diante do equilíbrio financeiro, da possibilidade de fazer uma poupança, reserva emergencial ou outras formas que venham tirá-lo de dificuldades ou apuros em certos momentos da sua vida, do despertar, para não gastar nem jogar fora, de qualquer jeito, o dinheiro que, certamente, não foi adquirido com facilidade, que não foi conquistado assentado e com os braços cruzados, do valor que deve ser dado naquilo que foi resultado do seu esforço e da sua dedicação, e não obra do acaso, da forma como deve ser gasto ou empregado o seu dinheiro. Não leve a vida dormindo, diante da importância e do valor que você deve dar ao seu dinheiro, no que veio até o seu bolso não pelas mãos e os esforços dos outros, mas sim pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio esforço, diante do saber que muitos se aproximarão para desfrutar daquilo que você conquistou sozinho, que não foi uma consequência do acaso. Não leve a vida dormindo, diante do esforço e do sacrifício que, todos os dias, devem ser feitos em benefício de si mesmo, da prevenção financeira que não pode nem deve passar adormecida, despercebida e ofuscada, diante dos seus olhos. Não leve a vida dormindo, diante do freio que é necessário colocar na agitação, na correria, no estresse, no desejo de chegar na frente do tempo, nas preocupações, nas tensões e tudo mais que tende a levá-lo a perder a paz, o equilíbrio e a serenidade, das medidas a serem tomadas em prol de conduzir cada passo da jornada, com bem mais sensibilidade, tranquilidade, equilíbrio, moderação, sem pressa, tampouco correria, com a sabedoria que o conduzirá com diligência para os lugares onde a paz estará sempre acima dos conflitos e das guerras,
e o prazer de viver sempre na frente de uma existência tensa, preocupada agitada, do saber que não são as insanidades, a falta de sapiência, tampouco querer caminhar à frente do tempo que lhe renderão os melhores prêmios, os desejados resultados, os melhores lugares nem os mais cobiçados e desejados troféus, da certeza de que, com calma, paciência, tranquilidade e serenidade, tudo se torna bem mais fácil, bem mais prático, módico e simples de se conquistar. Não leve a vida dormindo, diante das medidas revolucionárias, progressistas e relevantes que, com prudência e diligência, devem ser tomadas em sua vida, em seu cotidiano. Não leve a vida dormindo, diante do entusiasmo, das boas projeções, dos sonhos relevantes, das medidas grandiosas, do desejo de ir mais além, da motivação, do pensamento sadio, da certeza de novos troféus, da fé e da esperança que devem partir de si mesmo, com iniciativa na mente e no coração, do desejo de se alimentar, todos os dias, com as expressões que, de forma direta, contribuirão para que a teoria se transforme nas melhores realizações, para que o sonho venha se concretizar, da certeza de que tudo ocorre, com bem mais facilidade e menos tempo, para quem acredita na possibilidade de suas conquistas, e não duvida um só minuto das suas vitórias. Não leve a vida dormindo, diante da oportunidade que, todos os dias, você tem para criar, através das boas palavras, das energias positivas, construtivas e dos fluidos favoráveis, uma condição melhor em todos os aspectos e sentidos, do comprometimento e do propósito que, certamente, abrirão leques e mais leques de oportunidades e chances de vitórias e conquistas em sua vida. Não leve a vida dormindo. Não leve a vida dormindo, diante de uma existência apaixonada, irradiada, colorida, repleta de motivo, sentido e razão para ser vivenciada a todo momento, da possibilidade que você tem para tornar, no seu dia a dia, tudo bem mais atraente e iluminado, do caminho que você mesmo pode e é capaz de construir, com o intuito de acumular, bem mais rosas e dissipar toda e qualquer espécie e quantidade de espinho, de fazer, de cada minuto do seu viver, o tempo favorável, porta de entrada, caminho firme, sólido e seguro, para que a sua vida seja realmente uma prova viva da inteligência aplicada, a cada passo do seu existir, de que a luta e o esforço valem a pena, para tornar a caminhada terrena relevante, grandiosa, memorável digna de aplauso e elogio, pois tem a sua recompensa garantida, geram satisfação, prazer e alegria, de se encantar por si mesmo e fazer com que esse encanto toque, irradie, pulverize e atinja de forma direta, de maneira arrasadora e avassaladora aqueles que se aproximarem de você. Não leve a vida dormindo, diante da felicidade que, para ser erradicada e enraizada em sua vida, não depende da atitude nem da boa vontade alheia, e sim da sua atitude e da sua boa vontade, da sua iniciativa e do seu desejo de querer desfrutar de algo valioso e maravilhoso. Não leve a vida dormindo, diante das decisões duras, imprescindíveis e implacáveis que devem ser tomadas em sua vida, das medidas que, certamente, farão dos seus passos um caminho para suas conquistas, uma ponte para chegar aonde deseja ir, um ponto de partida, para ir mais além e um meio de melhorar tudo em si mesmo, das atitudes que mostraram o seu grau de virtude e qualidade, de bondade e gratidão, inteligência e sabedoria, de boa vontade e disposição, de carisma e acolhimento, que provarão que você não está nesse mundo cochilando, desatento, conformado, acomodado e espirrando tudo acontecer, que abrirão as portas, as janelas e as porteiras para os horizontes dos seus anseios, das suas vitórias e das suas conquistas. Não leve a vida dormindo, diante do que não merece a prova do seu acovardamento, da sua falta de atitude, iniciativa e das desculpas infundadas e esfarrapadas, da sua má vontade do nada querer o fazer, para fugir do mundinho da pequenez, da má vontade e da mediocridade. Não leve a vida dormindo, diante de tudo que, para ser modificado e transformado, só depende das suas ações positivas e determinadas, da sua ousadia descomunal,